Oi? Fazer o que amanhã? Ué, velho, o que tem de bom aí? Joia? Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos, amém? São 22 horas, né? 10 horas da noite. E eu creio que você já viu aí uma postagem que eu postei falando sobre o vinho, né? Você viu, né? Aleluia. Bênção de Deus. Glória a Deus. Então gostaria que você, nesta noite, que você ficasse com a gente durante alguns minutos para a gente celebrar a Deus junto. Amém? Celebrar ao Senhor através da tua palavra. Palavra que dá vida e palavra que santifica e uma palavra que nos conduz para a glória. Aleluia. A Bíblia, ela fala muito sobre o vinho, sobre a bebida alcoólica, você sabe disso. Mas o que é o vinho? O que é o vinho na palavra de Deus? O que a Bíblia diz? O vinho hoje em dia é invariavelmente entendido a ser uma bebida alcoólica. Muita gente pensa desta forma. O vinho é uma bebida alvoroçadora. É uma bebida que leva à destruição. É uma bebida que causa acidentes, destrói vidas, destrói famílias, destrói corações. Eu não tiro a tua razão, eu também concordo com tudo que você pensa e com tudo que você fala. Mas quando você pensa no vinho, a palavra vinho, automaticamente que qualquer vinho mencionado na Bíblia tem um conteúdo significativo de álcool, mas isso não é verdade. Não é verdade essa afirmação.
Essa afirmação não está correta com a palavra de Deus. Nós sabemos que o vinho da Bíblia é produto da uva. É a uva que produz o vinho. Mas frequentemente ele se refere a uma bebida alcoólica semelhante a tais bebidas hoje em dia. Em casos, o vinho é descrito como causador de muito sofrimento e famílias e lares destruídos. É como algo que conduz homens a cometer diversos pecados vergonhosos. É o caso de Noé, quando ele desceu da arca. Ele foi logo fazendo um sacrifício para Deus. Ele vai oferecer sobre o altar os cordeiros, mas ele também planta uma vinha. E na primeira colheita das uvas, ele fabrica vinho. E ele bebe daquele vinho até ficar bêbado, alcoolizado. E ele fica nu diante dos seus filhos. Então, o vinho conduz os homens a cometer diversos pecados de vergonha. E Noé cometeu um desses pecados. É por isso que Deus proíbe o uso de álcool. É por isso que Deus proíbe o uso de tal vinho que tenha álcool. E na tua palavra Ele dá bons motivos para que a gente não venha beber este vinho. Nós não devemos beber o vinho que contenha álcool. Antônio Brito, seja bem-vindo. O uso de bebida forte pelos sacerdotes foi proibido. Aqueles sacerdotes que atendiam dentro do tabernáculo, eles não poderiam beber bebida forte ou misturada. Porque eles precisavam discernir entre o certo e também sobre o errado. Porque quando você está bêbado, embriagado, dominado pelo efeito da bebida, do vinho, do álcool, às vezes você não tem noção nem de saber aonde você está. Em Provérbio diz que você sobe no poste e você dorme à noite lá em cima dele. Às vezes você é espancado e você também não sente nem dor e nem sabe por que você foi espancado. E no outro dia você desce daquele mastro, daquele poste, e você vai buscar o vinho de novo. A bebida forte misturada com álcool. Então era por isso que Deus proibiu o uso desta bebida dentro do tabernáculo em meio aos sacerdotes que ofereciam o sacrifício dos altares. Eles precisavam discernir o que é certo, o que é errado.
Eles tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo. Levítico capítulo 10, versículo 11. Sacerdote de hoje, os crentes, 1 Pedro 2 e 5, tem o mesmo motivo para abster-se totalmente de bebidas alcoólicas. E geralmente condenado na Bíblia, Provérbios 20, versículo 1, Gálatas 5, versículo 21, 1 Pedro 4, versículo 1. Mas a palavra vinho também é usada na Bíblia para descrever o produto não fermentado da uva. O que nós chamamos de suco de uva. Você pode ver em casa onde as mães deram aos bebês suco da uva para curar as suas dores e suas enfermidades ainda na infância, no seu crescimento e da adolescência. Lamentações 12, 11. É ali que o vinho é considerado uma bênção de Deus, Oséias 12, 8. Ele usa a palavra vinho em dois sentidos. Jesus diz em Marcos 2 e 22 que vinho novo rompia odres velhos, já esticados e endurecidos. A expansão de fermentação natural estourava os odres velhos. E da mesma maneira que nossa palavra bebida tem que ser entendida no contexto. Poderia ser água, refrigerante, suco, cerveja ou vodka, dependendo do contexto. O sentido de vinho nas Escrituras tem que ser determinado pelo contexto. E compreendendo esse fato, ajudará você a entender o primeiro milagre de Jesus em João 2, versículo 1 até o 11. Em nenhuma parte ali do texto das bodas de Caná está nos sugerindo, no primeiro milagre de Jesus, que Jesus transformou aquela água em bebida alcoólica. No contexto de tudo na Bíblia, fala sobre bebida forte. É inimaginável que Jesus tenha feito centenas de litros de águas alcoólicas, que seria no total de 600 litros de vinho. Ele chega naquela festa de casamento. O vinho já está sendo servido. Havia 6 talhas ali, cada talha contendo, creio que 120 litros de vinho. Ou 100 litros de vinho. E quando o vinho acabou, o mestre-sala chega ao dono da festa e disse: por que que o vinho acabou? Por que que você não deixou o melhor para o último? O vinho tinha acabado. Então Maria olha para ele e fala: filho, faça alguma coisa. Jesus dá uma ordem: enchem essas talhas de água. E eles encheram aquelas talhas até transbordando. Ele disse: leve agora ao mestre-sala. E quando ele prova aquela água, não era água, mas era vinho. E o melhor vinho que havia ali, naquele momento, naquela região, naquele lugar. Falando a verdade, Jesus salvou aquele casamento. Sem Jesus ali não teria casamento.
A embriaguez é um problema que tem afligido toda a sociedade. O histórico que as grandes empresas de telejornalistas fazem sobre a bebida, ele diz que existe em nosso país mais de 40 milhões de pessoas alcoolizadas e alcoólicas. Em nossas crianças que estão diante da televisão, 70% delas que têm até 5 anos de idade já viram alguém bebendo uma cerveja, ou bebendo uísque, ou bebendo uma cachaça na tela de televisão, nas novelas e nos filmes e nas propagandas. Horas e horas são gastos com propaganda de cerveja. E depois aparece um astro de cinema ou de novela no meio artístico dizendo: beba com moderação. Nós estamos aflitos. As emissoras de televisão mostram bebedice em novela, em filme, em seriados e em propagandas, em programas de televisão. E sem falar no cigarro. Então, a bebida, a embriaguez é um problema que está afligindo a sociedade de todo lado, do mundo inteiro, desde os tempos antigos. O abuso do álcool, com todos os seus efeitos, resultados de morte desnecessárias, lares desfeitos, esposas e filhos maltratados, é uma das obras da carne mais perigosa que existe, condenada por Deus. Ela não tem lugar na vida de uma pessoa que está verdadeiramente sob o comando de Deus. Eu postei esse texto sobre a bebida aqui no Face, eu gostaria que você desse uma lida lá. E agora você tem também o áudio, eu falando um pouco sobre esse texto. E sem deixar de terminar esta live dizendo que nós temos um presidente que é um tremendo de um beberrão, um alcoólatra. Muitos chamam o nosso presidente de cachaceiro, aquele que ama uma bebida, aquele que promove o alcoolismo, aquele que incentiva você a beber. Aqueles que deveriam dar o exemplo são aqueles que estão escandalizando e não estão dando o exemplo para você e para a tua família. Nós estamos perdidos. Tenham uma linda noite todos vocês e até amanhã com outra live em nome de Jesus.